tudo bom? Eu sou o professor Luiz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de risco. Vamos entender um pouquinho o que é gestão de risco, como que o risco pode afetar diretamente os projetos que nós temos aí nas empresas. Então, preste atenção nesse conteúdo, é um conteúdo muito importante para a gente poder entender de fato o que é um risco, como que esse risco pode impactar diretamente nos projetos e como que nós podemos minimizar esses riscos na hora de você implementar um novo projeto. Tudo bem? Então, a primeira coisa, vamos entender a diferença entre risco, controle e compliance. Né? Isso é importante a gente ter essas regras bem definidas. Então, a primeira coisa, o risco é uma ameaça ou perigo de determinada ocorrência que possa prejudicar o atingimento do objetivo ou acarretar perdas. Né? Ou seja, o risco ele é uma ameaça ou um perigo para aquela organização, para aquele projeto, para algo que possa acontecer de fato com o objetivo, o escopo que está sendo tratado. O controle define-se como um conjunto de atividades que visa assegurar os objetivos de determinado processo sejam atingidos. Né? Então, ou seja, o controle é a ideia de você trabalhar com um conjunto de atividades para que os processos que estão acontecendo possam alcançar de fato os seus objetivos, para que as metas possam ser trabalhadas. E o compliance seria a ideia de você agir de acordo com as regras e normas, tanto internas como também a conformidade, a legalidade dos processos externos que regem aí a regulamentação daquele projeto. Então, são três conceitos que precisam estar bem claros aí para a gente poder começar a falar sobre risco. Tá? Existem algumas linhas de defesa, né, que são aí tratadas quando a gente fala sobre riscos. Né? A primeira delas é a linha de processo de negócio, ou seja, os responsáveis que têm aí pela gestão de áreas, eles criam ações para poder proteger, de fato, esses processos ali que vão acontecendo dentro do seu projeto. Uma segunda linha seria a linha de monitoramento, né, que seria você criar e implementar diversas práticas para monitorar, de fato, aí o que está acontecendo dentro da empresa, dentro do projeto, e a partir dali você consegue ter um relatório, um resumo muito mais interessante. E nós temos a terceira linha de defesa, que seria as avaliações independentes, as auditorias internas. Elas têm essa ideia de vasculhar alguns problemas que acontecem dentro dos projetos, dentro das empresas, para trazer, de fato, aí uma eficácia na ideia, nas questões que foram apresentadas. Então, seria uma terceira linha de defesa que vai permitir que você minimize os problemas que vão acontecer dentro do seu projeto. Nós temos diversos tipos de riscos, tá? Tanto eles riscos estratégicos, riscos socioambientais, riscos fiduciários, de operação, de subscrição, de contágio, de reputação, de crédito, de liquidez, de atuaria, de mercado, de riscos legais, entre outros. Então, existem diversas questões que podem acontecer para que o seu projeto esbarre em alguma barreira, em alguma dificuldade, e você precisa estar preparado para poder agir a partir disso. Então, por que a gente tem que gerenciar riscos? Primeiro porque todos os projetos, todas as empresas estão em mercados globais, ou seja, as pessoas têm aí essa necessidade de estar aderente ao mercado, aderente às práticas que acontecem. Existem sofisticações das operações de produtos mais complexos, ou seja, a evolução dos produtos e dos serviços vão acontecendo. Então, o seu projeto ele precisa estar adequado ali para que você possa estar gerenciando esses riscos. O uso disseminado de tecnologias da informação, como a gente está bem estudando, e é bem essa proposta, a gente tem aí um uso muito maior de tecnologias da informação que permitem que você tenha aí uma condição de monitoramento muito melhor. A concorrência de mercado também é um dos elementos para a gente poder observar, porque o seu produto mais competitivo, o seu projeto, ele só tem sentido, na verdade, se ele tiver esse segmento aí bem claro, né, com a concorrência. Então, você precisa ter os seus riscos todos bem mapeados para que você não tenha problemas de competitividade. A ideia de altos reguladores, né, e reguladores mais rigorosos, né, porque a qualidade, né, a ideia de compliance, a ideia de qualidade do que está sendo proposto, ele é mais rigoroso devido à demanda de mercado, devido à concorrência, e a necessidade de alinhamento de riscos e planejamentos estratégicos. A ideia de você planejar, muito bem planejado primeiro, para que você minimize esses riscos. E aí existem algumas estruturas que têm que ser aí trabalhadas nessa gerência de risco. Né? Então, por exemplo, nós temos aí os riscos que são compatíveis com o porte, a complexidade dos produtos, serviços ou processos da empresa, proporcional também à relevância da exposição desses riscos, né? Saber qual que é o nível de risco que está sendo adequado, adequar o perfil de risco para a empresa, ou seja, você sempre observar, né, o perfil desses riscos para a empresa e como que você pode lidar com eles, e a capacidade de riscos também na economia financeira, ou seja, como que você pode trabalhar riscos como, um exemplo, uma falta de dinheiro, uma alteração do câmbio, um aumento de juros, tudo isso pode impactar diretamente dentro do seu projeto. E aí nós temos algumas fases, né, que a gente elabora para que você possa
ter discernimento para poder lidar com riscos. Primeira delas, a gente identifica o risco, se ele é um risco inerente, se ele é um risco de tecnologia, se ele é um risco de fraude ou de compliance. Você avalia a probabilidade, o impacto que esse risco pode causar. Você prepara, então, a partir dali, uma resposta, ou seja, você aceita que tem o risco, você compartilha isso com todo mundo, você cria um projeto para poder evitar esse risco acontecer, e aí você começa a trabalhar com controles internos e, a partir dali, você estabelece, aí, de fato, um plano de contingência para poder gerenciar esse risco. Então, passando por essas fases, você tem aí um bom planejamento de risco. Então, como é que funciona esse ciclo? Primeiro a gente vai identificar, vai analisar, vai planejar, vai rastrear e monitorar e vai controlar. Passando por essas questões, você consegue, de fato, lidar com riscos do seu projeto. Então, é importante demais, toda vez que você for implementar um projeto, avaliar todos os riscos e as possibilidades para que você tenha sucesso nele. Então, só para a gente poder formalizar isso, a gente tem a identificação, que seria identificar os riscos que compreendem o projeto, a análise qualitativa, que seria o risco de qualidade daquele projeto, a quantitativa, que seria os riscos por precisão numérica daquele projeto, o planejamento de resposta seria a próxima fase, que seria decidir o que fazer com esse risco, com cada um desses riscos, e o monitoramento para poder acompanhar se de fato esse risco ele vai acontecer, não vai acontecer, e qual é o nível de exposição que esse risco traz para a sua empresa. E aí a gente tem aí baixo risco, médio risco e alto risco. E existe um padrão de projeto, que é a ISO 31000, que tem aí, de fato, uma visão aí preparada para a gestão de riscos. É interessante conhecer um pouco sobre isso, porque, de fato, a gente pode determinar se o risco é baixo, médio ou alto. E aqui a matriz de risco é muito interessante, né, cara? A gente olha para essa matriz e começa a pensar em algumas coisas que são bem fáceis de entender. Primeira dessas, pensa que a gente tem aí o risco, que é o impacto, que é extremo, alto, moderado, baixo e irrelevante, né? Então, qual que é o sentido disso aqui? Se o risco ele for raro, improvável, pouco provável, muito provável, quase certo, a gente tem aí algumas questões para analisar. Vamos pensar aqui pelo primeiro caso. Se o risco for extremo, né? Então a gente tem um impacto extremo daquele risco. E se for quase certo que vai acontecer, é um risco que a gente classifica como muito crítico. Se for um risco alto e muito provável que aconteça, é um risco crítico. Se for um risco moderado, mas muito improvável que aconteça, ele é significante. Tá? E se for um risco raro e pouco provável e baixo impacto, ele realmente se torna insignificante. Ou seja, você olhando para a matriz de risco, você consegue olhar para cada fase do seu projeto, jogar na matriz e descobrir de fato onde você classifica esse risco. E a partir dali você estabelece um plano de contingência para poder resolver esse risco. E a gente tem algumas estruturas que são montadas aí para a gente poder trabalhar com algumas demandas, principalmente na demanda de valor financeiro, né? A gente estabelece estratégias, metas definidas pela alta administração, se define ali um apetite de risco, se define uma governança de risco, e a partir dali você começa a observar quais são os tipos de riscos que podem estar acontecendo. Seja eles riscos de mercado, créditos, operacionais, específicos de cada um dos problemas, riscos de liquidez, por exemplo, que é um dos riscos mais observados ali. E aí você trabalha com a metodologia, com a rastreabilidade e com a transparência. Assim você consegue dimensionar o tamanho desses riscos. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham compreendido. Caso tenham dúvida, obviamente, podem nos procurar. Mas a ideia hoje era explorar um pouquinho essa ideia de risco, entender um pouquinho sobre os conceitos de risco e agora sim aplicar esse tipo de risco baseado na matriz dentro do seu projeto. Então, a próxima etapa agora seria você pegar o seu projeto, pegar e mapear, identificar os riscos que ele existe, jogar na matriz, identificar qual que é esse risco e, a partir dali, elaborar um plano de contingência para que você possa mitigar e minimizar esses riscos, tá bom? Fiquem com Deus, qualquer dúvida a gente está à disposição. Forte abraço para vocês.